Curso Bíblico Nova Perspectiva. Dez fatos sobre Jesus. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua santa luz, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais em Cristo confiar, vê-lo em glória, enfim reinar, reine no meu coração, desde já e até então. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. William Lyon Helps, famoso sábio e presidente da Universidade Yale nos Estados Unidos, disse uma vez: nunca houve um tempo na história do mundo em que a personalidade de Jesus fosse mais atraente. Ele é a única pessoa na história que parece ser divina. É exatamente isto que a Bíblia ensina sobre Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense agora nas provas da divindade de Cristo. O testemunho dos profetas, o testemunho do seu poder, o testemunho dos seus ensinos, o testemunho de suas reivindicações, o testemunho dos seus amigos, o testemunho dos seus inimigos e o testemunho da experiência cristã. Quando Jesus foi batizado, houve um testemunho que veio do céu, quando a voz de Deus declarou: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O próprio Jesus Cristo confirmou sua divindade quando disse: eu e o Pai somos um. Considere também o testemunho do apóstolo João, que declarou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João não apenas declarou que Jesus Cristo estava com o Pai antes de vir a esta terra como homem-Deus, mas Jesus também nos assegura que ele estava com o Pai desde a eternidade antes da criação. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O profeta Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Cristo em Belém, havia predito que o Messias que nasceria nesta cidade estava com o Pai desde os dias da eternidade. Veja a sua profecia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um apóstolo, um profeta,
e o próprio Cristo, todos têm testemunhado da pré-existência de Cristo com o Pai desde a eternidade. Mas as Escrituras nos falam mais do que isto a respeito de Jesus Cristo. Lemos na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Deus, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este texto coincide com a declaração do apóstolo João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Há outras referências bíblicas que, da mesma maneira, afirmam que Jesus foi, com Deus o Pai, o Criador de tudo. Foi por sua palavra que o nosso mundo veio à existência. Quão maravilhoso é saber que aquele que criou todas as coisas amou-nos tanto que morreu por nós, para que pudéssemos ser recriados à sua gloriosa imagem. Primeiro ele nos fez, e então, quando nos perdemos no pecado, ele deu sua vida para resgatar-nos. Portanto, somos seus duas vezes, primeiro pela criação e segundo pela redenção. Agora vamos meditar um pouco sobre o seu miraculoso nascimento nesta terra. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta maravilhosa profecia cumpriu-se cerca de 7 séculos mais tarde, conforme o registro de São Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Este aparecimento do Verbo feito carne não foi um novo ser, mas o Filho de Deus feito à semelhança do homem. Este Jesus é Deus conosco. A Bíblia ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Deus demonstrou no homem Jesus Cristo que quando o Espírito Santo habita nos seres humanos, é possível viver sem pecado. Foi isso que Jesus fez, e é-nos dito que devemos seguir os seus passos. Jesus disse: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Pense no que o Filho de Deus em carne humana demonstrou. O homem convertido e sustentado pelo poder do Espírito Santo pode guardar a santa lei de Deus. A vida de Jesus sem pecado está agora disponível para cobrir os nossos pecados passados. Jesus foi tentado como nós o somos, por isso ele simpatiza conosco quando somos tentados a pecar. O amor de Deus é revelado ao homem pela vida de Cristo e pela sua morte. A todos que são tentados, Jesus quer comunicar poder para vencer o pecado. O apóstolo Paulo explicou como Jesus, como Filho de Deus, veio à terra para fazer pelos pecadores aquilo que a lei de Deus não podia fazer. Ele mostrou como os 10 mandamentos apontam o pecado, mas não podem tornar o pecador sem culpa. Então ele nos assegurou que Deus enviou Jesus para afastar a nossa culpa e para dar-nos poder espiritual para obedecer os preceitos da imutável lei de Deus. É o que lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 4. O que fora impossível à lei, isso fez Deus enviando seu Filho.
condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outro texto, a palavra sagrada revela o amor de Deus por nós nestas palavras: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que poderia ser mais surpreendente para nós? Enquanto éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, o Filho de Deus veio e morreu por nós. É por isso que William Lyon Helps disse de Jesus: ele é a única pessoa na história que parece ser divina. Realmente, apenas Deus, que é amor, poderia fazer algo tão maravilhoso por seus inimigos. Na verdade, o que este texto significa é que Jesus morreu para tornar possível o perdão de nossos pecados. Quando nossos pecados são perdoados, tornamo-nos amigos de Deus novamente. E isto pela morte do próprio Filho de Deus, Jesus. Veja agora um outro fato sobre Jesus. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? As Escrituras dizem que, assim como pela morte de Cristo é possível aos pecadores tornarem-se santos, a ressurreição de Cristo é uma promessa de vida eterna. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Assim como a morte de Jesus pagou o preço de nossa culpa, sua vida garante vida eterna àqueles que o aceitam como seu Salvador pessoal. A morte e a ressurreição de Cristo transformaram a prisão da morte em um temporário lugar de descanso para os cansados filhos de Deus. Liberdade do pecado e a bendita esperança de vida eterna dependem de aceitarmos pessoalmente Jesus Cristo como nosso libertador do pecado e da morte. Um grupo de incrédulos na Inglaterra, durante o século XVIII, estavam convencidos de que todos os esforços para destruir a religião cristã seriam em vão se as pessoas continuassem acreditando na ressurreição de Cristo e na conversão do apóstolo Paulo. Então ficou combinado que um deles, o Dr. Gilbert West, um brilhante advogado, publicasse um tratado sobre a alegada ressurreição de Cristo, enquanto o outro, Lord Lytton, escreveria um panfleto expondo a conversão de Paulo como um mito. Algum tempo depois, estes dois homens se encontraram. West perguntou a Lytton se ele já havia completado a sua tarefa. Lytton respondeu afirmativamente, mas acrescentou que, ao examinar as evidências, ele próprio se convencera da conversão de Paulo e escrevera para prová-la. Então Lytton perguntou ao West se este terminara seu trabalho sobre a ressurreição. Em resposta, West confessou uma experiência semelhante. Ao ponderar todos os fatos conforme as reconhecidas leis de evidência legal, o Dr. West tornou-se convencido de que Jesus Cristo realmente ressuscitou da morte. O resultado foi seu apreciado livro, Observações na História e Evidência da Ressurreição de Jesus Cristo. Lemos em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11 o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como o viste subir. 40 dias após a ressurreição, Jesus ascendeu ao céu, à vista dos seus estimados discípulos. Porque Jesus teve de deixar este mundo e ir para seu Pai no céu? A palavra de Deus dá a resposta. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Precisamos de um representante no céu, que compreenda nossos problemas, e este é Jesus, que tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus tornou-se como nós quando veio a esta terra, por isso ele pode ser um misericordioso sumo sacerdote perante o trono de Deus. Um dia, esta obra de mediação de Jesus vai chegar ao fim, e ele virá para levar à casa de seu Pai todos aqueles que o têm feito seu advogado na corte celeste. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja agora esta outra promessa de seu retorno para salvar o seu povo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Na cruz do Calvário, Jesus usou a coroa de espinhos. Ali ele levava os maiores pecados, os nossos pecados. Ele subiu ao céu para apresentar seu próprio sacrifício para nosso perdão perante o Criador do universo. Ele está agora na presença de Deus, representando todos aqueles que, arrependidos e com fé, buscam a sua ajuda. Em breve Jesus completará sua obra como nosso advogado na corte celestial. Então ele virá outra vez, como prometeu tão enfaticamente, para salvar o seu povo e levá-lo para junto de si. Quando isto acontecer, ele estará coroado não com espinhos, mas com a coroa de glória de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mais importante questão agora é: tenho eu constituído a Jesus como meu advogado agora, para que eu possa aclamá-lo como o meu Senhor e o meu Rei, quando ele aparecer nas nuvens do céu?